É assim, tem que se estudar muitos fatores para não se cometer. A tragédia já se consumou, é lamentável. Ele já é praticamente, vou chamar com a outra matéria agora, mas assim, ele já é condenado. Aí qual pode ser três entendimentos? O homicídio culposo por negligência, ou imperícia, ou imprudência, é um fato. Ou isso tudo aqui, ou um deles, somado com a chamada culpa consciente. O que é a culpa consciente? Por ele não ter habilitação, ele insistiu em dirigir o carro, mas não estava alcoolizado. Ou haver o entendimento que, por não estar habilitado, ele correu o risco de produzir o resultado. Agora, vamos voltar à história. Ele não é um vagabundo? Não. É um trabalhador, sim. Deixou o carro em casa. Quem ficaria, com todo o respeito, quem ficaria para socorrer? Primeiro, ele não é médico, né? Não estou justificando nada. Mas ele não é médico. Você apresentou. Entenda bem a situação. Vamos ver também, né? Vamos entender a tragédia, né? Lamentável, eu lamento muito. Meu irmão é ciclista, inclusive faz esse percurso todo dia. Tem um irmão, Herder, filho, ele tem uma bike e ele faz esse percurso. É uma atividade de extremo risco, como motocicleta. Eu faço parte, meus amigos, vou chamar a matéria agora, Cacau. Tu acha que motocicleta, quanto morre por dia de moto? Aqui, só na Paraíba. Agora mesmo, 3 se envolveram num acidente, viu, Cacau? 3, puf. Vai no trauma ou no trauminha pra tu ver lá na enfermaria, de cada 10 crianças, se 9 não é de moto. É o trânsito que é violento no Brasil. Que coisa difícil, né? Vou chamar agora o seguinte, ainda falando sobre esse caso, né, a bicicleta foi levada por familiares para uma perícia. Mas o que é que pode modificar, Cacau, aí? Não entendi, mas vamos entender o que é que a bicicleta... Vamos ver, põe. A bicicleta do rapaz que foi vitimado, né, que estava pedalando, foi atropelado e morreu, foi chegada agora aqui na central de polícia. A gente viu a perícia acontecendo e o pessoal pediu para trazer a bicicleta para poder elucidar os fatos, entender como é que foi o acidente, de repente ali fazer uma perícia mais precisa, de repente até mesmo levar para o local e para que o condutor possa explicar como é que foi feito. É uma das coisas que a gente pede, para que leve ao local do acidente e ele explique como aquilo aconteceu, porque ele está simplesmente informando que não viu o ciclista. E aí eu peço a qualquer um de vocês, vá de 6h50 da manhã, numa quinta-feira, no local do acidente e veja se é possível você andar de carro sem ver um ciclista. Sábado teve o protesto e eu tive a oportunidade de participar. E fui até o local às 6 horas da manhã, 6h20 da manhã. E eu tive dificuldade de trafegar com tranquilidade naquela região, porque é uma área de treino. Então, naturalmente, quem prevalece naquele local? Ciclistas. Então, na hora que um carro passa pelaquela região, você está meio que invadindo um espaço de treino e tudo mais. Então, você tem que dirigir com bastante cautela. É anormal você andar em velocidade naquela região, tá? Então, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, mas que entenda um pouco na época de física, da época de escola, você consegue calcular ali massa, tá? A massa do ciclista projetada no para-brisa do carro e você consegue meio que calcular ali uma estimativa de velocidade. Então, um carro a 40 km, 50 km por hora, com um ciclista a 18 a 20 km por hora, você subtrai. A 30 km por hora não causaria um estrago como aquele. O carro teria que vir em alta velocidade. Eu não sou conhecedor da parte das leis e jurídico como um todo, mas assim, pra gente o que a gente esperava era que pelo menos ele sentisse um pouco da dor que a gente está sentindo. E na hora que você vê que ele veio se apresentar, entra pela porta da delegacia e sai enxergando a liberdade como se o que ele fez não vai ter consequências, pra gente é muito doloroso. E o senhor, como cunhado da vítima, como é que o senhor vê esse discurso dele e do advogado alegando que não tinha visto o ciclista? Eu acho que assim, tem que ser muito inocente para você não ter visto um ciclista naquela região, tá? Eu acredito sim que ele vinha com pressa, ele vinha em velocidade e acabou que se ele tivesse pelo menos um senso de direção, ele teria freado. Pessoas no local informaram que não escutaram o break do carro, o freio do carro, e sim escutaram um giro muito alto do motor. E na hora que ele saiu, segundo informações de pessoas que estavam no local e do próprio outro ciclista que se acidentou, informou que ele arrastou o corpo do Diego por alguns metros, até que o carro, pela velocidade, o carro projetou ele para fora e ele caiu na pista. Então, qualquer pessoa que se envolve num acidente, por mais bobo que seja ou mais grave que seja, o natural é parar. Se ele tinha medo, ele teria parado e depois ele teria se evadido do local, porque possivelmente as pessoas iam tentar lixá-lo.
Então, no cenário não teve tentativa de lixar ele. Ele primeiro informou que fugiu do local porque não tinha habilitação, agora com medo de ser lixado. Então, porque só hoje ele veio se apresentar? Ele teria todas as delegacias do estado para se apresentar, mas não. Ele se descaracterizou, ele escondeu o carro, ele ocultou as provas do crime. Aí agora que viu que o cenário ganhou proporção, ele vem se apresentar com um advogado que, particularmente, pelo que eu estou sabendo, tem um nome bem famoso no estado. Então, eu, particularmente, tenho uma classificação financeira que eu me encontro confortável e não tenho condições de pagar um advogado como esse. E agora um pedreiro tem, não desclassificando a função dele, mas a gente sabe que um advogado hoje é caro. O rapaz que atropelou e matou o ciclista veio na manhã dessa segunda-feira, acompanhado com um advogado, prestou seu depoimento e foi liberado logo em seguida. Com imagens de Erivelto Lins, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Olha, a nossa equipe conversou com um delegado competentíssimo das antigas, doutor Getúlio de Lira Machado. Acompanhe. Pois é, o suspeito foi identificado como João Evangelista, de 38 anos. Ele é um pedreiro, prestou depoimento aqui na Delegacia de Acidentes de Veículos. Hoje, pela manhã, veio acompanhado do advogado dele. E quem vai trazer mais informações para a gente é o delegado aqui da Delegacia Especializada, doutor Getúlio Machado. Doutor Getúlio, o que ele falou durante o depoimento dele? Realmente, hoje pela manhã, o condutor do veículo atropelador, o senhor João Evangelista, compareceu aqui à delegacia acompanhado do seu advogado. E com relação ao interrogatório do mesmo, a versão que ele nos contou foi de que não viu quando, no momento do acidente, ele ia trafegando pela PB-008 e na frente dele ia um carro van. Quando ele tentou fazer a ultrapassagem do carro, foi no mesmo momento que ele viu, se deparou com o ciclista. E não percebeu que havia aquele ciclista ali na frente. E não houve tempo de parar o veículo. Foi quando houve a colisão. Atingiu 2 ciclistas e evadiu-se do local. E perguntado por que ele evadiu-se, ele alegou que estava realmente com medo, porque no momento do acidente, juntou aquele quantidade de gente, de ciclistas, né? Ele se apavorou, entrou em pânico e evadiu-se do local. O acidente aconteceu na quinta-feira passada, dia 9, né? Ele só se apresentou hoje. Ele tinha sido intimado antes, logo após? O senhor conseguiu, junto com os agentes, conseguiram identificar ele antes? Já, de imediato, no mesmo dia, ele foi identificado. Conseguimos identificar, localizar o veículo. Ele tomou conhecimento de todas essas investigações que foram realizadas pela Polícia Civil, mas só resolveu se apresentar no sábado. Quando ele chegou no sábado aqui, apresentou-se na central de flagrante, mas foi orientado a comparecer hoje, segunda-feira. Foi o que ele fez. Então essa foi a versão que ele nos contou. Ele é um pedreiro de 38 anos, estava sem a carteira de habilitação, mas ele tem, o senhor pôde aí verificar se ele tem antecedentes criminais? Já levantamos todos os antecedentes e ele não tem nenhum antecedente criminal. Ele é pedreiro, trabalha com carteira assinada numa construtora, tem 38 anos de idade, né, e não conseguimos levantar nada de ruim na vida dele, no comportamento dele, não é isso? Nesse caso, doutor Getúlio, ele vai responder o processo em liberdade. Como é que está esse inquérito? Já pode considerar que foi homicídio culposo, no caso? Com relação à tipificação do delito, vou deixar para fazer essa tipificação no momento que eu for relatar o inquérito. O inquérito já está bastante adiantado, falta ouvir só mais 1 ou 2 testemunhas, fazer coleta desses laudos para inserir nos autos e fazer o relatório. No momento do relatório eu vou decidir a tipificação do delito. Foi até no final, quando eu saí, ele fez: Vinícius, obrigado por você não perguntar. Que eu poderia ter perguntado a ele: doutor, o senhor já chegou a uma conclusão, pelo que o senhor já apurou, se no seu convencimento, que deve ser corroborado ou não pelo Ministério Público, se foi crime com dolo ou foi crime culposo, eu não pergunto. Isso é chato, né? Não. Amizade é amizade, trabalho é trabalho, não é verdade? Concorda? Então, viu que a repórter perguntou, ele
vai analisar. Eu acredito que ele vai pedir, talvez, uma reprodução simulada do fato. Que é isso? O depoimento do acusado, ele vai contar e a polícia vai montar o cenário antes do acidente. Vão conseguir um carro semelhante, ele vai mostrar como chegou e tal. Aí vão ficar tirando foto, quadro a quadro. É chamado flame a flame. Para aqui, como é que foi? O carro estava ali, estava. Quantos metros? Aí eles vão medir tudo. Isso aí chama reprodução. Não, vai ter. Não, então. O carro, olha, do jeito que ele está contando, do jeito que ele deu o depoimento, a polícia pega os elementos, consegue um carro semelhante, com a mesma cor. Tem que ser tudo semelhante, senão não vale, né? Então ele vai dizendo, olha, eu vim a tal hora de tal local. Aí a polícia filma, aí para. Agora vem uma van ali, aí faz a medição. É interessante. Demora muito, é um dia quase, viu, Cacau? Mas para poder quebrar ou não o álibi dele. A missão é essa, porque ele estava lá. Ele está dizendo que foi, os ciclistas estão dizendo que não foi. Então como dirimir isso? Porque ninguém tem palavra de rei, né? Ninguém tem palavra de rei, só Jesus. É fazer essa reprodução. E vai pedir, né? É triste, lamentável. Falar disso é uma coisa. E eu tenho um irmão que é ciclista, sou motociclista. Nós somos a maior vítima do trânsito. Por culpa nossa, a meia-culpa de alguns irresponsáveis, que eu chamo de motoqueiro, que eu sou motociclista. Mas tem caba mimi, Thaís Aureliano ao vivo. Atenção, hein? A